Olá, eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de comunicação de marketing. Pessoal, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre briefing e briefing publicitário e os objetivos de comunicação, tá? Então, o tema da aula de hoje é briefing publicitário e objetivos de comunicação. Na segunda aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre SEO, certo? Minha primeira pergunta para vocês, gente. O que é briefing publicitário? Alguém lembra o que é briefing? E vocês já viram isso em algum momento aí da, da vida acadêmica de vocês até agora? Sim ou não? Professor, seria um resumo da empresa, tipo assim, informações dela? Quase, quase. São informações, tem a ver com um tipo de resumo, porém não é relacionado à empresa em si. É relacionado a uma coisa que a empresa faz. O que seria isso? Então, basicamente um documento que orienta a criação de uma campanha, contém informações essenciais sobre marca, público e objetivos, e serve como guia para agências, designers e redatores. Agora, uma pergunta para vocês. Uma receita de bolo pode se considerar um briefing? Sim, porque ela tem as orientações da receita. Isso aí. A receita de uma... Outra coisa, um bife. Eu posso considerar um briefing? Acho que não. E aí, quem acha que não, quem acha que sim? Eu posso considerar um bife um briefing? Você acha que sim? Eu acho que sim. Beleza. Então, assim, se eu pegar um bife, ele em si é um produto, né? Digamos que é um produto de uma lanchonete, é um produto de um restaurante. Então, bife é um produto. Se eu pegar a receita de como fazer aquele bife, aí sim eu tenho um briefing, certo? Porque está ensinando como que vai ser feito. Por que a receita de algo a gente pode considerar um briefing? Porque foi feito um estudo por trás daquilo para poder chegar naquela receita, nas dosagens, da quantidade, tudo isso foram feitos testes. E é a mesma coisa que o profissional de marketing faz quando a gente fala em relação a briefing. A gente analisa o mercado, a gente faz a segmentação de mercado. Alguém lembra o que é uma segmentação de mercado? E aí? É separar o público em grupos. Isso aí. Então, a segmentação de mercado é basicamente dividir o mercado. Pegar diferentes perfis de grupos de pessoas e colocarem esses grupos iguais e homogêneos no mesmo parâmetro, certo? Geralmente, o briefing contém informações essenciais sobre a marca e o público e os objetivos. Então, primeiro, a gente pode fazer o briefing baseado apenas na empresa, certo? Para poder lançar a marca e a empresa no mercado. A gente pode fazer um briefing associado apenas ao produto que a empresa vende ou apenas ao serviço que a empresa vende. Então vai depender do alcance e do que você quer fazer com a marca, com a empresa ou com o produto, certo? No caso de hoje, a gente vai estar vendo um pouco de briefing publicitário. O briefing publicitário, ele abrange a marca, a empresa ou o produto? Ou os três? O que vocês acham? Os três? E aí? Eu acho que é os três, professor. Os três, eu acho. Ok. O briefing publicitário, como vocês falaram, ele pode abranger os três. Por quê? Quando a gente vai fazer a parte de comunicação, a gente pode estar divulgando tanto a empresa, tanto a marca, quanto o produto ou serviço que ela está fornecendo, certo? Quando a gente está divulgando, por exemplo, a empresa e a marca, a gente está tentando engajar a empresa e a marca que você está defendendo, tentar gerar uma autoridade dessa marca dentro do mercado. O que seria uma autoridade de marca dentro do mercado? Alguém sabe? O que vocês acham que pode ser? Eu já falei sobre isso com vocês em algumas aulas. Alguém lembra o que é autoridade de marca?
Eu dei alguns exemplos de produtos que a gente compra. É tipo a Coca-Cola. Isso aí, a Coca-Cola é uma autoridade de marca dentro do mercado. Também faz parte, né? Quem? Marcas mais conhecidas? As marcas mais conhecidas. Então, geralmente, as marcas que são referência para gente, para determinado produto dentro do mercado, elas se tornam uma autoridade de marca, certo? Eu uso o clássico exemplo ali da maisena. Quem aí vai comprar maisena no mercado e acaba levando outra marca? Às vezes você nem percebe, você só acha que o nome do produto é maisena, mas o nome da marca é maisena e o produto é o quê? Amido de milho, certo? Outro exemplo, quem aqui faz xerox? Quando vocês vão tirar cópia de algum documento, vocês falam que vão fazer o quê? Vão tirar uma fotocópia ou vão tirar um xerox? Xerox. Xerox, por quê? O Xerox é o nome de uma marca, de uma máquina que fazia fotocópia, gente. E acabou se popularizando de tal forma que a gente associa determinado produto a essa marca, certo? E qual que é a importância do briefing? Basicamente, evitar erros de comunicação, que é importantíssimo dentro da empresa, né? Dentro do conteúdo que você está transmitindo. Lembra que eu trouxe alguns exemplos para vocês algumas vezes que muitas vezes a comunicação a gente tem um bolo de fio que a gente vai repassando para o público-alvo. E o público-alvo, a gente é o emissor e ele é o decodificador. Então ele tem que decodificar aquela informação. E muitas vezes ele acaba não entendendo a informação por alguns erros de comunicação que a gente faz na hora de fazer o briefing e passar para a pessoa que vai executar a parte de comunicação, né, da empresa, do planejamento, né? Outra coisa, ele economiza tempos e recursos. Então, quando você para um tempo para analisar o mercado, verificar qual que é o seu público-alvo, fazer um briefing bem feito, você economiza muito tempo e muito recurso, porque daí você passar um briefing bem feito, certinho, por exemplo, para a publicidade executar, que geralmente é eles que vão estar fazendo essa parte de comunicação, eles vão seguir aquilo lá e vai sair tudo certo. Agora, se você fizer um briefing que você não coleta dados corretos, não pega a informação correta, não faz uma segmentação adequada, e for passar diretamente para a publicidade, eles vão fazer e vai sair qualquer coisa. E vocês só vão estar gastando dinheiro, certo? Garante que todos entendam o mesmo propósito, entendeu? Lembra que eu falei a questão do emissor e decodificador? O público-alvo tem que entender aquilo que a gente está falando, certo? Conecta a estratégia da marca com a criação publicitária. Então, é literalmente criar uma identidade para a marca que você está divulgando, literalmente tentar transformar a marca em uma autoridade de mercado, fazer ela ser lembrada por todos. Um exemplo ali que vocês trouxeram é a Coca-Cola, né? Que ninguém esquece, não adianta. Não adianta. O produto da Coca é uma marca que eles fizeram criaram uma identidade tão fantástica, criaram uma conexão com o cliente tão leal, tão importante, que a gente vai conviver por muitos e muitos anos ainda com ela, né? Aí eu trouxe para vocês aqui a estrutura de um briefing, que um briefing deve conter os dados da empresa e do produto. Aí entra aquilo quem que tinha falado que era informações da empresa? Se pronuncie, por gentileza. Aí, quem? Alguém falou que eram informações da empresa, na hora que eu perguntei o que era briefing. Aí são os dados da empresa e do produto, o público-alvo, aí você vai fazer uma análise de mercado. Fui eu, tá? Ah, Maria Eduarda. Veio falar pra mim. Ah, tá, beleza. Qual das Marias Eduardas que é? A Romão, a Araújo, Rocha, tá. Aí análise de concorrência. Qual que é a importância da análise de concorrência dentro de uma empresa? O que vocês acham?
seria o benchmarking, né, professor? Basicamente. E qual que é a importância? Para você saber o que você tem de diferente, para você melhorar o que você já tem. Isso. Basicamente, você vai analisar um concorrente para poder verificar e tentar analisar o que ele está fazendo de diferente de você e o que você pode fazer de diferente dele. Porque quando se trata dentro de uma empresa, quando se trata de uma estratégia de marketing, basicamente essas estratégias contra o concorrente, ele se baseia em diferenciação do produto. O que você tem de diferente para atrair o cliente. Por isso que é importante a análise de mercado, por isso que é importante a análise de concorrência. Beleza? Aí, Igual a questão do iPhone com, acho que é a Xiaomi. Que desde quando lançou o iPhone 17, com a traseira daquele jeito, Uhum. o Xiaomi lançou do mesmo jeito. Exato, muito bem, Camille. Inclusive, o telefone da Xiaomi é muito mais bonito que o iPhone, eu acho. E também muito mais moderno. Vocês viram lá que tem uma tecnologia touch atrás, que você consegue mexer no celular tanto por frente quanto por trás. Você consegue, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com conteúdo, elas conseguem utilizar a tela de trás para poder organizar fotos, vídeos e tudo mais. Então, eles tiveram uma visão e pensaram estrategicamente nessas pessoas. E se você Basicamente, foi análise de concorrência. Exatamente. Então, foi feita uma análise do produto que a Apple lançava e aí eles tentaram trazer para eles. Vocês veem que as cores também são muito mais bonitas, né? E colocaram o diferencial dentro do produto deles. Então, isso é uma análise de concorrência clara. E eles estão inovando cada vez mais, certo? Objetivos de comunicação. Professor, Oi. e às vezes também o cliente decide escolher outra empresa, comprar o produto de outra empresa, por causa que ela tem algo que a outra não tem. Exato. Existe quando a gente vai fazer análise de concorrência, muitas vezes você tem que fazer a visita à loja concorrente, como consumidor, para você entender como que é a forma de atendimento deles, para você entender, porque não existe só a concorrência, o diferencial não é somente no produto ou no serviço. O diferencial é no atendimento, o diferencial é nos preços, o diferencial é na missão, na visão e nos valores que a empresa propõe. O diferencial, isso. Está ligado também se a empresa é uma empresa sustentável. Então, isso também conta como diferencial, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Beleza. Então, os objetivos de comunicação. Ele é extremamente importante a gente colocar esses objetivos dentro do marketing. Quem você quer atender? Qual é a forma que você quer se comunicar com esse público-alvo, né? A gente vê isso, por exemplo, nas campanhas da Apple, que eles tentam trazer um público que é mais diversificado, com um poder aquisitivo um pouco mais alto, que gosta de grandes tecnologias e que segue tendências e trends. Então, o objetivo de comunicação para a Apple é isso, certo? Tom e linguagem da campanha. O público que vai comprar um iPhone 17 é um público mais jovem ou mais velho? Mais jovem. Mais jovem. Muitas vezes por causa da modinha. Exatamente. Então, o tom de linguagem que a Apple vai utilizar muitas vezes é um tom mais voltado para o público jovem, ou até, eu vou me incluir nisso como um jovem também, da minha idade. Apesar de eu não usar iPhone, né, mas tipo, o tom de linguagem é para um público entre a idade de vocês e a minha, mais ou menos. Certo? Você ia falar alguma coisa, Otávio? Não? Canais de divulgação. Se é um público mais jovem que eu tenho, quais são os canais de divulgação que eu vou utilizar? Redes sociais. Redes sociais. Redes sociais. Mas quais redes sociais? Facebook? Instagram, YouTube, TikTok. Às vezes no WhatsApp também pode estudar. Isso aí. A gente tem que lembrar que não são todas as redes sociais que geram engajamento para determinado público. Por exemplo, o Facebook não vai gerar tanto engajamento de um produto
quanto o Instagram para o público mais jovem. Ou TikTok Shop, né, como vocês tinham falado. Além disso, dentro do tom de linguagem e campanha, escolher a pessoa certa para fazer a divulgação do seu produto. Hoje, as empresas estão optando por usar muito quem? Os influencers, certo? Mas eles estão utilizando os influencers porque eles são mais baratos? Não, né? Eles estão utilizando os influencers muitas vezes para poder ter essa linguagem jovial que muitas vezes uma pessoa, as empresas não conseguem encontrar em outros artistas. Então eles utilizam essas pessoas porque eles já sabem se comunicar com o público de vocês, que é um público jovem, beleza? E aí, dentro disso, além de tudo isso, a gente, dentro do briefing, a gente faz também uma tabela com os prazos. Então, por exemplo, de tal data a tal data, eu vou fazer tal coisa. De tal data a tal data, eu vou fazer tal coisa. Tal data, tal coisa. Por que que é importante isso dentro do briefing? Isso daí é um calendário, tipo. Você pega um calendário com datas ou por semanas, né? E aí, por exemplo, primeira semana, análise de concorrência. Segunda semana. Isso vocês já devem ter visto dentro de planejamento de marketing. Para fazer essa tabela e colocar as datas certinho. No briefing, você vai fazer a mesma coisa, só que com a parte de comunicação. Se é um briefing publicitário, né? Tal data, confecção do conteúdo. Tal data, enviar material para a agência. Tal data, solicitar orçamento. Tal data, fazer tal coisa. Então, tudo isso tem que constar no briefing, gente. Porque o briefing vai te ajudar. Lembra que a gente falou, que eu falei anteriormente, com relação aos custos? Você tem os custos mais baratos, porque você já vai ter tudo lá orçado, você já vai ter tudo analisado, vai estar tudo certinho. É só a empresa lá que você contratou executar. Ou se você tiver uma área de comunicação dentro da empresa, ou até a parte do marketing, né? Eles fazerem a execução do briefing, né? Aí eu coloquei alguns exemplos de situação aqui para vocês. Uma empresa de cosmético que lançar uma nova linha natural. O que o briefing deve responder? Quem é o público? Qual é a mensagem que queremos passar? E qual é o objetivo principal da campanha? Essas são as perguntas que vocês devem colocar geralmente em um briefing publicitário. Quem que é o público? Você fez a análise de mercado, análise de concorrência, análise para entender seu público-alvo? Se você fez o seu dever de casa, gente, para fazer um briefing é muito rápido e muito simples. Aí eu tenho as etapas aqui para poder construir um briefing. Primeiro, você vai coletar informações. Aí entra análise de mercado, análise de concorrência, análise do público-alvo, segmentação do mercado, certo? Aí, análise de mercado e do público. E outra. Professor, Oi. com licença, eu só volto. Eu tenho que pegar o meu caderninho para anotar. Tudo bem, sem problema. Coleta de informações ali, gente, a primeira etapa que você vai fazer é a segmentação do mercado. Daí, por isso que está como coleta de dados. Por quê? Quando você divide mercados em diferentes públicos, você tem várias informações, você já vai conseguir saber quem que é direcionado ao seu público-alvo, vai fazer uma persona do seu público-alvo. Lembrando que a persona ela tem que ser com dados falsos ou dados reais? Reais. Porque quando eu faço uma persona com dados falsos, o seu público-alvo vai aparecer de forma fictícia. Então daí você não vai conseguir chegar no seu público-alvo do seu produto. Então a persona é a idealização do seu cliente que você quer analisar, que você quer vender, certo? Aí entra a análise do mercado e do público, né? Aí você, depois de entender, aí se você vai perceber que é um público mais jovem, um público de meia idade, um público mais velho, ou contempla todos, ou é um público infantil, entendeu? Aí a aprovação com o cliente.
Aí você vai fazer a testagem do seu produto, né? A testagem de comunicação. Vai fazer uma prévia daquilo, né? E daí você vai entregar à equipe de criação. Quem que seria a equipe de criação? Lembrando, publicidade é marketing, gente? Sim ou não? Acho que sim. Não. Publicidade é uma ferramenta do marketing. Inclusive, quando eu fazia faculdade, gente, tinha guerra lá entre a turma de marketing e a turma de publicidade e propaganda. Porque aí a gente tinha os jogos jogos da faculdade lá, né? Aí tinha jogo os jogos da comunicação. Aí a gente ia e jogava contra outras faculdades e tudo mais. E aí a gente levava cartaz lá. Publicidade não é marketing. Já rolava muita treta com isso, porque tem muita discussão se publicidade é marketing ou não é. Mas na verdade a publicidade ela não é marketing, ela é uma ferramenta do marketing. Então o marketing vai fazer toda a análise de mercado, vai construir o briefing, vai entender o comportamento de consumo, vai entender quem que é o público-alvo e aí vai enviar para a publicidade e ela vai executar. Ah, A garrafa vai cair. obrigado. Professor, Ah, a garrafa tava levitando, professor. para vocês verem como eu sou mágico, tava segurando aqui, ó. Só com a força da mente. Eu tinha mandado no É a chat, Magneto. mas você não tinha É tipo, não, eu prefiro ser o Harry Potter. Joguei um Vingardium Leviosa ali. Eu tinha mandado no chat, mas acho que você não tinha visto. Ah, eu não vi, gente. Eu tava tão concentrado aqui. Mas, ó, já deu os 10 minutos. Brigadão. Ficou bem legal. Era isso que eu precisava, tá? Aí depois eu digo pra vocês o que pode ter acontecido, o que não pode, talvez, se deu certo, se não deu. Tá bom? Mas, ó, vocês vão ser vistos pelo secretário de Educação. Então, vocês são bem importantes, tá, gente? Aí, continuando. A publicidade, ela vai executar o que a equipe de marketing, o que o marketing determinou. Então, por isso que a publicidade é uma ferramenta do marketing. Então, se a gente colocasse uma árvore assim, a publicidade seria uma das folhas dessa árvore, que se chama marketing. Entenderam? Essa comparação? Então, muita gente confunde a publicidade com o marketing, gente, mas não é. É uma ferramenta do marketing apenas. Tá bom? Eles estudam marketing na coisa, eles podem atuar com o marketing, mas o publicitário, né? Não estou falando que o publicitário também não possa ser um profissional de marketing. Pelo contrário, ele é. Inclusive, tem jornalista que pode trabalhar com marketing, pessoal de administração pode trabalhar com marketing. Marketing é uma área que abraça vários cursos, várias formações. Porém, é preciso determinar quando na área de execução de cada coisa. Daí a publicidade ela não entra como um marketing em si, mas sim como uma ferramenta. Tá? Então, se alguém perguntar alguma vez para você falar que publicidade é marketing, você diz, não, publicidade não é marketing. A publicidade é a ferramenta que o marketing utiliza. Tá bom? E os erros comuns em um briefing. Alguém sabe, pode me dizer um dos erros que vocês acham que possa estar aqui? O básico que você falou, que é o erro de comunicação. Erro de comunicação. Não saber se organizar. Não saber se organizar. O que mais? Mais alguém? Não? Tudo bem. Foi o Pedro ou o Otávio que falou não saber se organizar? Otávio. Otávio. O Otávio falou certo, falta de clareza nas metas. Então, quando você coloca a meta com objetivos e datas e cumpre esses parâmetros, você vai ter um briefing muito mais claro. Público mal definido. Então, quando você não faz a segmentação de forma correta, não pega dados reais, não divide o mercado da forma certa, não entende qual que é o público-alvo, certo? O que a Camille falou, excesso de informações desnecessárias. Então, a comunicação ela é essencial dentro do marketing, gente. É praticamente o coração do marketing. E a gente sabe disso. Porque tudo que o marketing vai fazer é uma forma de comunicação. Seja ele por conteúdo, seja ele por vídeo, seja ele por áudio.
Então, quando tem um excesso disso, o público não consegue decodificar a mensagem. Beleza? Falta de alinhamento entre equipe e cliente. Quando fala equipe e cliente, eles falam na questão de agência de publicidade e, no caso, empresa. Às vezes a empresa quer uma coisa, a equipe quer outra. E muitas vezes quem faz Quando a gente vê lá, por exemplo, alguém já assistiu eu quero trazer um filme para vocês assistir, aliás, desculpem cortar. Alguém já assistiu aquele filme Como Vender a Lua? Não? Então, eu vou trazer mais pro fim do ano agora, eu vou trazer esse filme para vocês assistirem, tá? Vou trazer não, a professora Selma vai fazer esse favor para mim. Ela vai colocar na TV lá na sala para vocês assistirem. Esse filme é um filme muito legal porque trata a publicidade, a questão da publicidade e do marketing em si, né? Com a Scarlett Johansson e é no período da Guerra Fria, quando o homem está enviando o primeiro homem, a Rússia já enviou o primeiro homem para o espaço e os Estados Unidos estão enviando o primeiro homem para a Lua. Porém, eles têm que fazer uma. E daí entra as teorias da conspiração, né? Eles têm que fazer uma alternativa B caso não desse certo. Aí entra a questão do filme. Eu não vou contar o enredo, que senão eu vou dar spoiler. Mas é bem legal, gente. Bem legal. E traz algumas questões de publicidade e marketing também. Por isso que eu vou passar para vocês. Mas eu posso dar outros exemplos de série, por exemplo, se vocês quiserem assistir. Mad Men, alguém já assistiu? Não? É uma série que também entra nesse universo do marketing e da publicidade. E você pode utilizar ela como referência para algumas coisas. Isso se passa lá na década de 50, né? 60, 70. Então, naquele período lá, era muito mais trabalhoso você fazer marketing. Tinha na Netflix, mas eu vou pesquisar onde que tem e daí eu passo para vocês depois, tá? Mas tinha na Netflix. Deve de ter ainda. Eu vou dar uma olhada certinho e aviso vocês. Assistam, é bem legal mesmo, e vocês vão se inserindo, tá bom? Aí falta de alinhamento entre cliente e produto, né? E aqui eu trouxe algumas coisas sobre os objetivos de comunicação. Não que vocês não saibam, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Que objetivos de comunicação orientam o que a marca deseja alcançar com a campanha. Então, a gente fez o briefing, fez toda a receita do bolo, passou para a publicidade, e aí a gente, com um objetivo de orientação, né? Do que a gente quer alcançar dentro do mercado. Então, basicamente, a gente tem a awareness, que é a consciência da marca. Lembra que a gente viu sobre posicionamento de marca, a gente viu sobre marcas de sucesso? Aí nós temos também conversão sobre ação do consumidor e também fidelização, que é a retenção e a lealdade. Então, isso aqui é um dos objetivos que a gente tenta utilizar na hora de fazer um briefing, de fazer uma boa comunicação com o cliente. Tá? Awareness. Objetivo, fazer o público conhecer e lembrar da marca. Lembra? Ganhar autoridade. Então, um exemplo ali, campanhas da Nike com atletas famosos. Ferramentas, utiliza mídias sociais, influenciadores, publicidade em massa. Então, tudo isso a gente utiliza para ter a consciência de marca e, posteriormente, dar uma identidade para essa marca. Dando uma identidade para essa marca, ela se torna o quê? Uma autoridade de mercado. Beleza? Algumas estratégias para o awareness. Criar campanhas criativas e memoráveis. Alguém sabe de alguma campanha memorável, por exemplo, da Nike? Alguém lembra? Professor, eu só não lembro se foi a Nike que fez aquela propaganda lá do futebol lá, que os jogadores foram substituídos pelos robôs. Boa Não pergunta. lembro se foi a Nike ou se foi a Adidas agora. Eu acho que foi a Adidas, mas não tenho certeza. Mas é uma campanha memorável. Eu lembro dessa campanha.
É, outra campanha memorável, alguém pode me trazer aí? Eu apresentei para vocês na aula passada a dos pôneis malditos, lembra? Vocês lembram? Então, essa é uma das campanhas memoráveis que eu acho legal. Outra campanha memorável, eu sei que não tem mais campanha publicitária na TV aberta de cigarro, mas eu lembro muito das campanhas do Marlboro, de quando eu era criança, porque eu gostava muito de cavalo e daí tinha a propaganda com o cara no Velho Oeste, se eu não me engano era o Clint Eastwood que fazia. E aí ele andava a cavalo com cigarrão na boca e com um negócio assim. E aquilo lá ficou na minha cabeça, certo? Mas tem outras campanhas memoráveis. Por exemplo, a campanha da Andar Aqui. Alguém conhece essa loja? Eles têm um jingle que fica muito na minha cabeça e traz é, memória afetiva, porque lembra de eu e minha avó indo na loja pra comprar. É, beleza. A outra campanha memorável é a do Condor. Alguém conhece o Condor, Mercado Condor? Conheço pelas propagandas. Qual que é a chamada de atenção do Condor? Alguém lembra? O Condor está de mão dadas com você. E aí entra na musiquinha, que daí eles começam a cantar. O Condor está de mão dadas. Isso daí é uma das campanhas memoráveis. Coloca pra mim, por favor, Rodrigo. Vai entrar uma das campanhas memoráveis aí pra vocês verem. Vocês viram o que eles estão associando o cigarro ao quê? Alguém percebeu na campanha? Ao que o cigarro está sendo associado? Tá. Vocês viram que tinha diversos esportes ali? Vocês viram que tinha gente andando de jet ski, gente andando de algumas coisas. Então, ou seja, eles estão associando o cigarro ao esporte e à diversão. É uma sacada de gênio essa campanha. Faz muito mal. Eu admito porque assim, eu sou fumante, gente. Eu sei o quão mal faz o cigarro. Mas a questão é, eles associarem o cigarro à diversão. Tudo bem, a diversão, o pessoal tem um momento descontraído. Mas é o esporte. E vocês viram como que era a produção de uma campanha de cigarro quando podia ser feito? Você consegue achar pra mim, Rodrigo, do Marlboro? Obrigado. Professor, não faz sentido nem. Professor, qual seria o slogan? Isso é Hollywood? Porque é o nome do cigarro. Menos fôlego, mais esporte. Também, mas assim, gente, tipo, as campanhas, os investimentos que. Tudo bem, é muito ruim, gente. Mas os investimentos que eles faziam em campanha publicitária era gigantesco. Assim, eram artistas muito famosos na época. Aí vocês viram que não tem nenhum artista, mas vocês viram a produção que foi do comercial? Que surreal que é? Então, isso é criar uma campanha memorável. Porque sempre as pessoas. Não é proibido hoje em dia e as pessoas ainda lembram das campanhas de cigarro. Pode falar, Pedro. Isso aí é esquema para esporte durar mais. Não, só pode. Ai, meu Deus. É um esquema surreal, né? Mas, Hoje na caixa eles têm que falar como o cigarro faz mal, né? não, mas tem. É uma coisa que é óbvia, gente, mas é importante. Ah lá, vai chegar outro vídeo agora pra vocês verem. Olha o que eles estão associando o cigarro agora. Alguém percebeu? Tipo, essa é uma das campanhas que eu falei que é memorável pra mim, porque passava muito na TV.
acho que não essa, mas é uma parecida. E tinha uma que tinha um Clint Eastwood, sabe? E era do mesmo jeito. Ele em cima do cavalo, fumando um cigarro, mas sempre associando não cigarro à diversão, não cigarro a uma coisa que faz ruim, mas sempre associando a uma coisa divertida, a algum esporte, alguma coisa de lazer, alguma coisa que faz bem pra pessoa. Você não viu o cara andando a cavalo, lançando os cavalos e fumando um cigarro. Então isso era num período onde podia fumar em qualquer lugar, né? Hoje ele já tá bem velhinho, inclusive. Mas vocês viram? A música, a leveza que eles colocam na propaganda, tudo isso para se comunicar com o público deles. E sempre tentando dizer que é algo positivo, que é algo que vai fazer bem, porque o público-alvo do cigarro nesse período eram pessoas mais velhas ou mais jovens? Mais velhas. Ô, professor, Mais jovens. se não falasse que era propaganda de cigarro, eu achava que era o trailer de Red Dead. Então, para vocês verem a produção que eles faziam, né? Que hoje em dia não pode mais. Nesse cigarro não é anunciado nem nas redes sociais mais, né? Mas Se fosse anunciado hoje em dia, provavelmente criança ia querer uma dessas. exatamente, porque olha o perigo disso, né? O acesso que as crianças estão tendo. Mas o público-alvo ali dessas propagandas, principalmente dos anos 80, dos anos 90, ou um pouquinho antes, até dos anos 60 aos 70, não são pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas, por exemplo, dos anos 70, 60, é, o, o- a, eram geralmente pessoas que vieram da zona rural, eram mais migrantes dentro das cidades. E eles estavam habituados a fumar paieiro. Professor, olha aí no chat, professor, essa publicidade de cigarro. Tá, vou ver se o Rodrigo consegue abrir ali. No chat ele mandou uma publicidade ali de cigarro. Pode ver, por favor. E aí o que acontece? Esse público-alvo, ele é mais jovem, porque justamente, lembra que aquela outra propaganda associava cigarro ao esporte, ao lazer, a outras coisas, e você não via pessoas mais velhas fumando cigarro, eram só pessoas jovens? Então, esse era o público-alvo deles no período que eles faziam a- essas propagandas. Porque o jovem, ele é o quê? Mais influenciável, né? Então é muito mais fácil, e como é um produto que vicia, e aí a pessoa vai ficar viciada naquilo lá, e vai consumir por um bom tempo, até. E eu admito, eu comecei a fumar, gente, muito cedo. Comecei a fumar com 14 anos. Meu Deus, ó. Cigarrinho. Ai, gente. Não, é sério, essa publicidade existiu, professor. Tá certo que é de chocolate, mas existe incentivo maior que esse? Mas eu contei pra vocês, né, que eu comi cigarro de chocolate quando era criança. A professora Selma também falou, confirmou que comeu também. Olha lá, viu? Cigarrinhos que vendia na venda. É, isso aí. E daí ele colocou ali, ele mandou ali uma propaganda de um cigarrinho de chocolate, prof. Então, a gente vê como que era tão divulgado. E se duvidar, essas campanhas de cigarro de chocolate, gente, era patrocinado pelas empresas de cigarro também. Não é de se duvidar que eles façam isso, porque já vai instigando e estimulando a criança desde pequeno. Hoje em dia eles mudaram isso pra batom de chocolate. Né? É, é, ficou um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, lembra, né, o charutão. É muito engraçado. Se eu não me engano, tem publicidade até de cachimbo de chocolate. Sim, sim, sim. É, continuando. Então, a gente vai falar. Ah, não, não terminei ali. Usar storytelling. Alguém lembra o que é storytelling? Criar histórias que envolvam com o emocional da pessoa. Isso. E também são histórias que
são vídeos curtos que tem o quê? Coloca os sentimentos e memórias na história, né? E encaixe no público que está. Isso. Mas o principal do storytelling é que ele tem uma sequência. São vídeos curtos que são em sequência também. Então, esse emocional, ele sempre vai ter continuação na parte 2, na parte 3, na parte 4, beleza? Investir em brand, em identidade visual. Então, é uma das estratégias do Airness, né? Brand, vocês já sabem o que é, já passei esse conteúdo para vocês. Identidade visual, já falei como que é feita, a gente já fez um trabalhinho sobre isso. Parcerias e patrocínios estratégicos. Essas parcerias, geralmente, são feitas, por exemplo, a Coca-Cola. Qual que é uma parceria de relevância que a Coca-Cola fez? Alguém lembra? Fala de novo, senhor. Qual a parceria de relevância que a Coca-Cola fez? Parceria de relevância que a Coca-Cola fez. Isso. Lembrar. A- Tem várias, professor. Tem várias. Eu dei um exemplo na aula passada que foi com o Pokémon, lembra? As latinhas de refrigerante do Pokémon são latinhas da Coca. Tem com a Marvel também, né? Com a Marvel, com vários. Tem uma com a família da última Copa do Mundo. Exato. Inclusive, eu tenho uma Ah, coleção mesma- em casa. professor. Eles sempre colocam também a imagem do Papai Noel na Coca-Cola. É. É que assim, a imagem do Papai Noel em si, ele é domínio público. Então, tipo, eles não ganham nada, não pagam nada para isso. Mas com relação a parcerias, eu posso, na verdade, patrocínios estratégicos. Eu ia tirar uma foto essa semana, acabei esquecendo. Passei por lá hoje, inclusive. Lembra que eu mostrei uma imagem para vocês do recorde mundial lá da descida de skate? O vídeo. Então, a Red Bull faz muito isso de patrocínio estratégico. A Red Bull está patrocinando aqui em Curitiba um campeonato de Tetris, que é daqueles quadradinhos que vai descendo e tudo mais. E aí tem um QR Code na estação Tubo, tem um QR Code que você utiliza ele para entrar no jogo e jogar. Essa é uma parceria estratégica. E quem está patrocinando é a Red Bull. Continuando ali. Conversão, que no caso é ação, né? Qual que é o objetivo? Levar o público a comprar, clicar, baixar ou se cadastrar. Então, a comunicação sempre vai ter um objetivo. Ou ganhar engajamento, ou ganhar mais cliques, ou baixar determinado conteúdo ou aplicativo, ou levar o público a comprar determinado produto que você esteja vendendo. Tá? Exemplos: anúncios com descontos ou chamadas. Compre agora. Lembra que a chamada de ação sempre a gente vai colocar lá no final para poder tentar chamar o público-alvo para fazer o que você está pedindo na sua campanha. No caso, comprar, ou no caso, ir até o local. Mas tudo isso é uma chamada de ação. Canais. Então a gente utiliza o Google ODS, e-mail marketing, Land Plus. Pessoal, eu vou trazer uma aula para vocês, eu tenho ela pronta, eu dei para a turma do primeiro ano, que é sobre ferramentas que a gente utiliza para publicação, né, de anúncios, vídeos e tudo mais. Provavelmente na próxima aula eu traga esse material para vocês, porque eu vejo que ele está bem linkado com essa questão ali de comunicação, né, dos objetivos de comunicação. E também já estou trazendo agora nessa aula uma aula sobre SEO para vocês também, né? Estratégias. Uma coisa que eu acho engraçada, Pode falar. o marketing da caneta Bic é simplesmente existir, professor.
Sabe o que é o pior? Que ela é autoridade de mercado sem fazer marketing. Basicamente. Porque qual que é o marketing da caneta Bic? Alguém sabe me identificar qual que é o marketing da Bic? A Bic é lápis, né? Uma empresa Lápis e que... caneta. Lápis e caneta. Ah, tá. Ela domina o mercado. Sem fazer porcaria nenhuma. Mas alguém. Eu vi uma propaganda dela na TV Cultura, uma vez só. Mas vocês sabem qual que é o marketing deles? Qual? Alguém quer arriscar? Não? Nunca vi. O marketing deles é o marketing tradicional, gente. É o marketing que é o de boca a boca. Ah, É uma pessoa. Dizem que é ineficaz, né? E uma única pessoa comprou a caneta Bic e disse que é boa e foi se espalhando. Foi se espalhando e é um marketing que se perpetua até hoje. Realmente, as canetas da Bic são muito boas. Muito boas. E outra coisa que eles investem, eles se garantem com o produto deles. Porque se a gente for ver a duração de uma caneta Bic para uma duração de uma caneta, outra caneta que não é Bic, é gritante. A Bic vai durar muito mais. Existe a questão também da caneta estourar. A Bic estoura com frequência? Não. Não, né? Por um lado, isso é Eu muito. tive uma caneta que estourasse tão pouco igual a Bic. É difícil, né? Ô, professor, até Oi? a caneta 4 cores é da Bic. Coloca pra mim, por favor. É, a Bic, o marketing dela, basicamente, é um marketing que ela confia na qualidade do seu produto. Porque a Bic é uma coisa tão essencial, tão boa e tão barata que, tipo, a galera coloca como autoridade de mercado. Tá bom. Aí, ó, uma propagandinha pra vocês. Essa Olá, amigos! Eu sou a nova Quilométrica, a caneta econômica que rende muito mais. essa da Sou mais quilométrica. bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar. Quilométrica, a caneta simpática, por um preço milimétrico. Você consegue tentar achar uma propaganda da Bic? Essa daí é a concorrente da Bic. Era uma animação também, professor. Vê se você acha aí. O Rodrigo tá vendo ali também uma da Bic pra gente. Tá indo? Não? Ah, tá. Então a gente vê que a estratégia que a Bic utilizava é uma estratégia que ela aposta na qualidade do seu produto, que perpetua até os dias de hoje. E faz jus ao que eles fazem. O problema da Bic, maior da Bic. Pode falar, Camille. Eu tô pesquisando aqui pra ver se eu acho a propaganda da Bic. Eles usaram o Snoop Dogg pra fazer propaganda pra eles. Não, mas Literalmente. é o Snoop Dogg mesmo? O rapper? Peraí que eu vou mandar o link aqui no chat, calma aí. Tá bom. Mas é uma coisa que se perpetua até os dias de hoje. Mas o problema maior deles é porque, como o produto deles é bom e é um pouco durável, como que eles fazem para poder ter uma rotatividade de venda de produtos? Faz sentido deles não fazerem propaganda, né? Ô, professor, o CEO da Bic tá fumado, hein? Pedra das boas. Por isso que eu falei, eu ia falar isso pra vocês agora. Qual que é o diferencial daí que eles fazem para com um produto durável? É variar nas cores. Pode falar, Pedro. Sabe, o comercial que eu vi, eu acho que virou anti-mídia. Era uma animação da caneta Bic. Um comercial que você viu num aplicativo de mídia? Não, eu vi na TV Cultura. Ah, na Cultura? Nossa, ainda tem gente que assiste. Você assiste a TV Cultura ainda?
trabalha, né? No- É, continuando aqui. Estratégias para conversão. Então, ofertar ofertas e promoções limitadas. Provas sociais, depoimentos e avaliações. O CTA, que é a chamada de atenção bem clara. E o segmentação do público, que é extremamente importante. Lembra, faz sentido o que o Pedrinho falou. Por causa da propaganda do Sleep Dog e eles, tipo, do nada a propaganda bem Da onde aleatória. apareceram aquelas topeiras, né? Gente do Do céu! nada. Aí agora o Sleep Dog fazendo propaganda de isqueiro do nada. Mas faz sentido, né? E vocês viram que a Bic, apesar dela não fazer propaganda pra caneta, porque ele já tem o público definido e é o cargo-chefe deles, o isqueiro da Bic tem bastante propaganda, inclusive com influenciadores. Vocês já viram? Aí no chat o link do Sleep Dog. E ó, Não, tem esse do Snoop Dogg, mas eu vi propaganda com a Paola Carosella pra acender fogão. Eu vi propaganda com aqueles influenciadores de comida e receita pra acender os negócios dele. Como se não tivesse fogão elétrico hoje em dia. Mas eles conseguem e tem o público que compra, né? professor, posso provar que as propagandas da Bic sempre foram brisadas? Ah, pode. Olha aí, coloca aí na mídia. Tá. Você consegue colocar? Agora dá até medo quando o Pedrinho coloca link no chat. É só um stop motion. Dá medo, do mesmo jeito. O que vem de você dá medo. Você vai lá dentro da internet. Com as caçar simples coisa. regras. Fogo e água não podem ficar juntos. Da Disney e Pixar. Nacionais, eu amo comida. E ainda, professor, para ajudar ainda, para acrescentar, eles usaram o Matoê para fazer propaganda do isqueiro também. Juro pra você. Meu Deus, ó, até a Mona Lisa. Mas, ó, isso daí fez muito sentido, né? Pessoal, é o seguinte, a gente aqui, com relação a essa questão das notas, a gente é muito mais cobrado do que se tivesse diretamente na escola. Porque, além da minha coordenadora... Tá chamando? Já tô indo. Além da coordenadora tá aqui, o núcleo e tudo mais. Pessoal, eu preciso dar uma saidinha aqui. Vamos fazendo o seguinte, vamos pesquisando. Deixa eu só ver aqui se eu conseguir montar a atividade para vocês. Tá. Pessoal, vocês vão fazer essa atividade sobre a criação de briefing publicitário. Então, já vão organizando os grupos para vocês, fazendo essas informações, vendo essas informações primeiro, definindo essas informações, e daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês. Pode ser? Eu preciso dar uma saidinha rapidinho. Professora Selma, você consegue, ir olhando eles para mim, que eu preciso dar uma saidinha, que minha chefe está chamando? Tranquilo, no horário, se você não retornou, eu libero ele. Perfeito, obrigado, prof. Fica à vontade, tá? Tchau, tchau.